Olá, boa noite, eu sou o Elias Emanuel e começa a partir de agora o encontro com o povo ao vivo aqui do Centro Cultural Palácio Rio Negro, no centro da cidade de Manaus. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto que chama a atenção de todos, segurança pública, especificamente do projeto Ronda nos Bairros, que amanhã completa um ano de funcionamento aqui na cidade de Manaus. O nosso convidado é o Coronel PM Amadeu Soares, secretário executivo deste projeto. Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite, os telespectadores do Amazonsat. Secretário, eu queria que o senhor nos explicasse como nasceu a concepção desse modelo de fazer polícia chamado Ronda nos Bairros. Nasceu de uma ideia do governador Omar Aziz, que nos dizia que ele queria uma polícia mais participativa, que estivesse ao alcance do povo durante 24 horas e que tivesse uma postura diferenciada da que havia no momento. Era 2010 ainda, o governador ainda iria a sua campanha vitoriosa de governo e nós começamos a trabalhar, a idealizar, a escrever o projeto nesse período. E depois nós estudamos bastante diversos países e alguns estados brasileiros que já utilizavam alguma coisa parecida com isso, como o Rio de Janeiro, como Pernambuco, como o Ceará, e países como a Colômbia, que é aqui do lado, que passou por um processo muito complicado também de reorganização da sua segurança pública, e hoje a cidade de Bogotá saiu da última colocada em segurança na América Latina para hoje ser a primeira. Então, eles estudaram bastante, fizeram diversas ações muito parecidas com as que nós fazemos aqui hoje no Amazonas, e hoje eles estão nesse patamar. Agora, todos esses programas, esses projetos, eles são ações de médio e longo prazo. Nós estamos começando, tivemos aí um ano de reduções de delitos e de violência na cidade de Manaus, mas ainda, Elias, há muito a ser feito. Nós ainda precisamos fortalecer muito a parceria polícia e comunidade. E quando eu falo polícia e comunidade, eu falo polícia militar e polícia civil num ambiente integrado para que a população recorra apenas a um órgão quando ela tiver algum problema afeta a segurança pública. Secretário, amanhã o governador Omar Aziz faz uma solenidade comemorativa a esse primeiro ano do Ronda nos Bairros, lá no Centro de Convivência Padre Pedro Vignólia, na Cidade Nova. O que tem de diferente do Ronda nos Bairros com o velho modelo de fazer policiamento que a gente tinha da Polícia Civil e da Polícia Militar? Tem bastante coisa. Vou começar explicando a questão dessa distância das duas, que antigamente era um problema complicado de vaidade, de pessoas querendo ser mais autoridade do que a outra e isolados cada um no seu lugar. E aí, você se lembra que você fez muita reportagem na rua, que o cidadão ele era roubado, ele ia na delegacia e o policial dizia, olha, procura a PM, vai chamar uma viatura. Quando ele chegava lá na PM, a PM dizia, olha, vai registrar o boletim de ocorrência, porque o ladrão não está mais lá. E aí o camarada ficava naquela, perdido. Hoje ele só bate num lugar, que é o DIP. Fundiu-se as duas numa mesma estrutura para que os problemas de segurança sejam compartilhados pelos dois. O que nós estamos fazendo agora, nesse momento, agora esse mês de março, nós vamos estar criando um website que você vai digitar lá o seu endereço e vai aparecer as informações das viaturas e as autoridades a que você deve recorrer ali na sua área. Porque eles também precisam fazer parte desse processo de integração e de parceria com a comunidade. Ou seja, você primeiro tenta resolver o problema lá no seu ambiente, na sua área, onde você está ali todos os dias, onde você vai à feira, onde você vai à padaria, ao mercado. E também, Elias, o planejamento do policiamento, ele segue e acompanha a rotina da comunidade. Ou seja, 4 horas da manhã, as viaturas do Ronda têm que estar patrulhando as paradas de ônibus, porque os trabalhadores estão indo para o distrito. 6 horas, 6h30, está todo mundo indo para a escola, então o policiamento tem que estar acompanhando essa rotina. 9, 10 horas, banco, comércio e as residências, porque todo mundo saiu para trabalhar e as casas ficaram sozinhas. Então, é por aí, alcançando isso e de maneira proativa. Ou seja, o policial do Ronda não é aquele policial que fica esperando a ocorrência. Ele fica patrulhando, ele vai na escola, ele aborda, ele tem que ser esse cara proativo. E a população tem que nos ajudar a fiscalizar, a acompanhar e a ver isso de perto para que a gente consiga, então, ter mais olhos para ter essa operação fechada e completa.
Hoje, depois de um ano de instalação desse projeto, tu acreditas que aquela distância que havia entre cidadão e polícia, até um certo vácuo de descrédito, vocês já conseguiram vencer muita coisa para se juntar à comunidade? A comunidade hoje já sente a polícia mais próxima dela? Olha, nós já avançamos muito nisso. Ainda há muito a ser feito. Porque, Elias, você é vereador da cidade de Manaus e você conhece muito bem a nossa cidade. Nós temos aqui algumas ilhas que, ao longo do tempo, foram bastante ocupadas pelo crime. Essas áreas, nós entramos nelas, e eu vou lhe dar um exemplo muito claro, que você vai saber logo. O exemplo hoje, o mutirão. O mutirão, quando nós chegamos no mutirão na Zona Norte, que também agora é o Novo Aleixo, era uma área muito complicada. Não vou dizer que o mutirão virou a Suíça, não chegou nisso, mas nós já retiramos muitos criminosos de lá, e hoje a gente já recebe ligações e mensagens de moradores do mutirão que nos agradecem. Quando nós chegamos no mutirão, os criminosos faziam o morador sair de lá, se mudar do bairro. Já tinha o gerente do mutirão. Já tipo tinha. Um gerente lá nos morros do Rio de Janeiro. Exatamente. Então, isso nós, com o apoio da comunidade, nós começamos a receber informações e, conjuntamente, Polícia Militar e Polícia Civil trabalhando, nós começamos a retirar os criminosos mais perigosos, a prendê-los efetivamente, a quebrar as pernas deles, popularmente dizendo, que são os seus mecanismos de venda, de transporte ali, porque eu falo muito isso pelo lado do tráfico de drogas, entendeu? Então ainda tem muita coisa para ser feito lá, mas nós já avançamos bastante em relação ao que era antes. E a comunidade, ela veio nos trazer as informações para que isso acontecesse. A Zona Norte foi o pontapé inicial. Naquele momento, secretário, era a zona mais crítica da cidade? Era a zona mais crítica da cidade, porque eu só fazia aqui um retrospecto rápido. A Cidade Nova e adjacências, que é o grosso da Zona Norte, que ela pega ali a entrada da Cidade Nova e vai até a Cidade de Deus. Quando nós começamos a planejar o Ronda, a Zona Norte ela começava no Boulevard e ia até a Cidade de Deus. Então nós separamos a Zona Centro-Sul, tal qual o plano diretor da Prefeitura, e a Zona Norte passou a ser apenas a Zona Norte, ou seja, da Cidade Nova até a Cidade de Deus. Só para a gente entender, para a polícia, a Zona Norte começava no Boulevard Amazonas. Boulevard Amazonas. Boulevard Álvaro Maia, quero dizer, perdão. Exatamente. Aí o GEL, referenciamento, fez essa separação para nós, e aí nós implantamos a Zona Centro-Sul. E a Zona Norte nós pegamos para ser o piloto do Ronda nos Bairros. Então, o que aconteceu? A Zona Norte ela recebeu o Nova Cidade, ela recebeu todos aqueles conjuntos habitacionais em volta do Nova Cidade. E aí nós estamos falando aqui da Rua Nova, nós estamos falando da Maués, nós estamos falando de todos esses prosamins aqui do centro e da Zona Sul, e estamos falando do prosamin da Alvorada, de todos aqueles prosamin, todos aqueles conjuntos cidadão que estão na Cidade Nova, ou seja, ela recebeu uma carga de população muito grande e de áreas que eram consideradas áreas vermelhas. Então, você vê que a Cidade Nova ela virou uma área muito complicada de se trabalhar por conta disso. E na época, o planejamento urbano não acompanhou a escola, não acompanhou o posto de saúde e não acompanhou a polícia. Então, quando a gente chegou na Cidade Nova, nós precisamos fazer uma grande transformação na segurança pública na Zona Norte. E, graças a Deus, nós começamos a ter resultados de imediato que nós não esperávamos ter. Nós esperávamos começar a trabalhar a redução a partir de 6 meses por conta dessa aproximação que a gente precisava ter com a população. Só que a população estava tão ansiosa e tão esperando tanto pelo Ronda nos Bairros, foi uma das ações de governo dos últimos anos que eu vejo como a mais acertada. Mais imediatista, não? E o governo sentiu, foi sensível a um anseio popular. Então, entrou como uma luva e é por isso que o Ronda nos Bairros deu para nós os resultados que estão dando até hoje. Se o resultado é bom na capital, agora o Ronda nos Bairros se prepara para expandir para o interior do estado. A gente vai falar sobre esse assunto depois do intervalo.